eu tive uma impressão inicial, né, até pelo que o Náutico estava se propondo a fazer, que a gente poderia ter uma postura um pouco diferente, até porque a Ponte Preta ela não estava utilizando de uma linha de 5, né, como aconteceu com o Guarani. O Guarani começou o jogo bem fechado, não, a Ponte Preta saiu para o jogo também. Mas acho que deu para perceber logo isso, né? O time adversário também veio para jogar. E aí, mais uma vez, pequenas falhas na defesa, saiu o gol e não tiveram mais forças, não é isso? Assim, a Ponte realmente, se você pegar a escalação da Ponte, eles jogaram com a linha de 4, os jogadores, mas o Arthur, que é o lateral esquerdo, ele fez muito esse papel de terceiro zagueiro, era um cara que ele não subia tanto. Algumas vezes o Toró, o jogador que fez o gol, ele fechava ali o lado esquerdo como se fosse um ala, então em alguns momentos acabou que tinha aquela linha de 5. Eu acho que teve uma diferença gritante da Ponte do Guarani, que a Ponte, assim, a Ponte se propunha a, quando tinha o momento de jogar bola. A Ponte não caía no chão toda hora, não fazia uma série extremamente grande, como foi contra o Guarani. Era um time um pouco mais propositivo, porque, na verdade, Renato, esse estilo de jogo da Ponte é o que eles fazem durante o campeonato inteiro. É uma equipe mais pragmática, é uma equipe que não sai tanto assim para o jogo, uma equipe que joga por uma bola. Se você pegar os resultados da Ponte nos últimos 6 jogos, contando com esses, 5 foram por 1-0. Então, assim, é uma equipe realmente que tem esse passinho atrás. E dito isso, assim, eu acho que o Náutico realmente começou de uma forma diferente. O Bolt trabalhando um pouco mais por dentro, com o Vitinho. Só que o Náutico cai muito fácil na tentação dos cruzamentos exagerados na área. Eu acho que foi assim contra o Guarani, acho que a gente pecou muito nisso. Nesse a gente aparentava saber que o caminho não era aquele. Aparenta ter tido alguma instrução de não jogar somente com isso. Só que quando vai passando o tempo, principalmente depois do gol, o Náutico esquece assim um pouco das formas de chegar, e é só cruzamento na área. E assim, sinceramente, foi uma coisa até que eu tuitei durante o jogo. Eu tinha mais medo quando o Náutico cruzava na área. O meu medo não era tipo, quer dizer, não era medo, né? Eu não tinha assim aquela expectativa do gol. Eu tinha medo do contra-ataque. Porque o Náutico podia cruzar, e tentava nesse estilo que fez o segundo tempo, podia passar até amanhã, pô. Podia ficar até amanhã cruzando, que não ia conseguir chegar num cabeceio efetivo, que não ia conseguir chegar em uma chance, porque o jogo não era por ali. O jogo não era feito de cruzamento para o meu centroavante disputar com 3 zagueiros. O jogo era um jogo cadenciado, era um jogo com passes por dentro, era um jogo com bolas cavadas, como o Henderson fez para Hélio Boys, e Hélio Boys errou o domínio. A chance de Igor Fernandes é um passe por dentro também. Então, o Náutico acaba caindo nessa armadilha dessa falsa pressão de ficar cruzando bola na área. E, cara, contra esses times, principalmente contra a Ponte, que eu acho que desses times que jogam com a linha mais baixa é disparado o melhor deles, você tá fazendo o jogo que os caras querem. Os caras, eles não tinham nenhuma cerimônia em colocar uma bola para escanteio. Nenhuma. Eles nem tentavam dar aquele chutão para frente. Joga para escanteio mesmo, eu estou muito seguro com o meu escanteio. E o Náutico tentou bastante esses cruzamentos na área sem render nenhum fruto. Eu acho que era um jogo que era esperado que fosse dessa maneira. E eu esperava também que o Náutico conseguisse jogar de uma outra forma. Você analisando alguns jogadores em campo, parece que o único jogador do elenco do Náutico que entende esse tipo de jogo é o Henderson. Parece que é o único cara que consegue cadenciar mais o jogo, que consegue distribuir a bola de um lado para o outro, fazer essa bola girar de uma forma mais rápida. Porque os outros, assim, caem muito fácil na tentação do cruzamento. E aí, como eu falei, o Náutico fica sem
sem criar tantas oportunidades de gol. Se você pega aí esse segundo tempo, talvez as duas melhores chances de gol tenha sido da Ponte Preta. Aquele lance que já está num 2 contra 1, com o jogador passando e ele escolhe chutar, e um cruzamento também que já é quase completa para o gol, porque as chances do Náutico são muito poucas. Eu acho que Hélio acertou na alteração, né? Tirou Hélio Borges, colocou Igor Boto para tentar forçar um pouco esse jogo pelo meio, mas você entrar com o jogador, você fazer essa modificação e o seu time não entender a maneira de jogar o jogo, colocar assim, uma coisa que me irritou profundamente, acho que corrobora um pouco com isso que eu estou falando, são os escanteios, são os laterais cobrados para a área. Cara, o Náutico chegou até aqui fazendo gol de latereio, tendo chance de latereio, porque o Náutico cobra todo o lateral desde o primeiro tempo na área, para um centroavante brigar com 3 zagueiros, com 3 defensores e não sair nada. O Náutico jogou inúmeros laterais para a área que não tinha fruto nenhum, que não ia conseguir nada para Samuel, que Samuel não é um exímio, não é um centroavante que vai conseguir sustentar 2 zagueiros, não vai. E o Náutico insistindo nessas bolas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Algumas dessas deram até contra-ataque para a Ponte Preta. Então, assim, o Náutico, fazendo um resumão aí agora do jogo, o Náutico aparentemente não consegue jogar contra times que vêm com um passo atrás, que vêm para se defender e sair no contra-ataque. O Náutico não tem aquela criatividade que a gente achou que tivesse para encontrar um estilo novo para fazer um gol, para colocar um jogador na cara do gol, para fazer um gol com a bola, um cruzamento com a bola voltando. Não faz. Então, a atmosfera, obviamente, eu acho que hoje nem tanto, acho que os aflitos foi no clima de apoio durante todo o jogo, mas os jogadores vão se inflamando, vão fazendo esse jogo, e parece que sempre a solução final é um cruzamento na área. E como eu comecei o comentário, podia ficar cruzando aí até amanhã, que não ia conseguir nenhuma chance. Não falo nem um gol, tô falando, não conseguia uma chance de cabeceio na Ponte Preta. O Atos, e impressiona também o jogo físico deles, né? O Náutico, ele teve uma extrema dificuldade em ter essa disputa física, né? Eu vou até repetir o que eu falei com o João, né? A gente criou uma expectativa por 10 minutos, mas logo depois o jogo ele se desmontou, né? Psicológico zero dos jogadores, né? Renato, eu vou tentar passar pela sua pergunta, mas eu vou iniciar dizendo o seguinte: veja, análise todo mundo pode fazer. Cada um faz a sua, dependendo do prisma, cada um escolhe o seu ponto de vista, o que você quer focar. A minha análise vai ser muito simples, na verdade, e eu pretendo nem me estender muito, porque é o que passa para mim a leitura do jogo e eu não consigo pensar em outra leitura. Não só do jogo, tá? Mas o Náutico nos últimos 2 jogos. Eu não consigo fazer outra leitura, mesmo que eu tente raciocinar por outro ponto de vista, eu sempre caio no mesmo lugar, que é a análise que eu vou fazer, tá? Esse time do Náutico, por N vezes, eu falei, não só eu, tá? Muita gente disse, o João disse, o Renato tenho certeza que tem consciência disso, Chapo também, o torcedor do Náutico tem consciência disso, mas foi algo muito repetido, que esse time do Náutico ele tem um pilar muito forte, que faz tudo funcionar, que faz todo o esquema de jogo acontecer, que é a dupla de volante, que é Igor Pereira, que é Marco Antônio. Eu acho que com a evolução do campeonato, com a evolução do time, outro jogador se apresentou para ser uma espécie de trinca do funcionamento desse time, que foi Carlinhos. A gente aprendeu a respeitar Carlinhos. Carlinhos foi se tornando um dos melhores jogadores desse time. Então,
tudo que o Náutico conquistou foi por causa, boa parte, obviamente, foi por causa de Marco Antônio, Igor Pereira, Carlinhos. Não só a solidez como pilar, mas também a característica dos três, muito fundamentada pelo que Hélio dos Anjos pedia aos três, era o Náutico que a gente viu ganhar muitos jogos, ficar vários jogos sem tomar gol, ser um time que a gente passou a ter uma certa confiança. O Náutico perdeu o Carlinhos por contusão, de forma até surpresa na última partida, foi na véspera, né? Foi no aquecimento do treino. Não jogou também no jogo de hoje, né? Provavelmente não vai jogar no próximo. E Marco Antônio e Igor Pereira foram tendendo a zero. A produtividade dos dois hoje tende a zero. Marco Antônio, para mim, já tinha jogado mal contra o Brusque. Jogou muito mal contra o Guarani. E para mim, a partida dos dois hoje foi muito pior do que contra o Guarani. Coisa que era até difícil de acreditar que seria possível. Por exemplo, o Igor Pereira, ele só jogou no primeiro tempo do fatídico 2-0 para o Guarani, onde a gente viu o que aconteceu com o Náutico. Eu acho que hoje ele foi pior. Hoje ele foi pior. Inclusive, o lance do gol sai... Tem uma participação dele. De uma jogada, na verdade, dos dois. Tem assinatura... Duas vezes Igor Pereira. Engolido duas vezes. O Marco Antônio e o Igor Pereira chegam numa disputa de bola. O Marco Antônio decide deixar o Igor Pereira disputar, mas os dois estavam na bola, tá? Eu quero a bola. Eu quero que a bola seja vencida. Ali no campo, o Marco Antônio deixou para o Igor Pereira disputou e perdeu a bola. Isso vai desenvolver o gol da Ponte Preta. Esse pilar se destruiu, acabou o Náutico que a gente conheceu na Série C. Ele não existe mais e ele não vai existir mais. Atos, o que significa? Acabou o campeonato? Não, não acabou, não. É muito fácil dizer agora que acabou. Atos, mas perdeu 2 em casa. Foda-se, ainda tem 3 jogos. Agora, o Náutico, que chegou nesse quadrangular como um time confiável, ele não existe mais. E se Hélio continuar tentando esse Náutico, a gente não vai para lugar nenhum. A chance já está reduzida. O Náutico dos pilares de Carlinhos, Marco Antônio e Igor Pereira, acabou. Carlinhos não volta. Marco Antônio e Igor Pereira não tem condição mais de jogar. O que levou os dois a ter o futebol tendendo a zero? Eu não sei. Mas passa por aí. Passa pela leitura desses 3 jogadores. Um está perdoado de qualquer culpa, ele se machucou, ele saiu dos jogos, e os outros 2 estão em campo. Não é normal um jogador com a característica de Igor Pereira, de primeiro volante, ele sair 2 vezes no primeiro tempo, no intervalo do jogo. Ele não saiu por causa de cartão amarelo. Esqueça isso. Até porque no jogo Guarani, salvo engano, ele não tinha tomado cartão amarelo. Ele saiu por deficiência técnica. Eu não gosto de cair nesse campo, mas até por deficiência técnica, esse tipo de jogador é muito difícil sair de campo. Hélio tirar ele nos 2 jogos, cara, aqueles pensamentos intrusivos, eles invadem minha cabeça assim para pensar um monte de abobrinha. E quando ele tirou os 2 hoje, para colocar o Whindersson e Lucas Cardoso, que obviamente jogaram melhor que os 2. Se os 2 estão tendendo a zero, qualquer um que jogasse, jogaria o melhor. Ele tirar os 2, sabendo que vai ter que colocar como uma espécie de primeiro volante, um segundo volante, e como um segundo volante, um meio atacante, que é o caso do Lucas Cardoso, no jogo que está 1-0,
placar muito próximo. Então, não teria a necessidade de você dobrar a aposta na ofensividade, já que o Náutico é um time ofensivo, me faz... Já que eu não vou aqui especular, eu não vou deixar pensamentos intrusivos que têm uma boa chance de serem pensamentos covardes da minha parte, já que eu não vou deixar eles aflorarem, eu não vou tentar entender o que aconteceu. Eu só vou ser pragmático. Pelo futebol, pelo comportamento e pelas mudanças, Hélio dos Anjos não pode utilizar mais os dois. A gente tinha um entendimento, né, depois da derrota para o Guarani, que era o seguinte: foi um tropeço no meio de uma jornada que o time estava construindo bem. E depois dessa derrota de hoje, na verdade, isso muda um pouco essa visão, porque... Renato, deixa eu só acabar o raciocínio, porque na verdade eu não tinha nem concluído. Eu pensava que você tinha acabado, perdão. Não tinha, não. Aí, mas como eu ia deixar tu continuar, mas a Thay Oliveira aqui me fez retomar, que ela falou que perdido por 1, perdido por 1000. Depois de estar na merda, tinha que tentar o que tentou mesmo. Veja, Thay, a discussão não está nesse campo. Não está nesse campo. Você está certa quando você fala perdido por 1, perdido por 1000. Mas as tentativas de você dobrar a aposta na ofensividade geralmente não vem da forma que Hélio tentou em condições normais. Logo no intervalo, né? Com um placar de 1-0. Não, também. Mas principalmente você tirando os dois volantes. E principalmente tirando o primeiro volante. Porque uma peça dessa... Veja, a gente tem que tomar como base que o Náutico já é um time ofensivo, tá? O Náutico está em campo com 3 atacantes. Que na verdade é 4. Vitinho é como se fosse um atacante também. 2 deles, jogadores pesados que engrossam a área, que encorpam a área, que era o Samuel Otsania e o Igor Bolt. O Marco Antônio é um jogador, pelo amor de Deus, ele só vive dentro da área. Estamos falando de um time extremamente ofensivo. Se você tira o Marco Antônio para colocar um Lucas Cardoso, isso já é dobrar a aposta. Mas se você tira também o Igor Pereira, e aí é que tá, não se tira. Não, geralmente não se tira. É muito raro você abrir mão de um cabeça de área. Porque como é que você quer ficar extremamente ofensivo nessas situações? Você vai pegar, vai deixar 3 jogadores atrás e vai botar 7 na frente. Esses jogadores atrás geralmente são os 2 zagueiros e um volante. Se o volante tiver vigor físico, que é o caso de Igor Pereira. Você libera as laterais, troca esse volante, bota mais um jogador de frente e você vai ter 7 atacantes. Gente, 7 jogadores na frente. Não tem mais o argumento do perdido por 1, perdido por 1000. Já é 7. Não tem mais. Não tem como ser 10. Eu não tenho como tirar 2 zagueiros e botar 2 centroavantes. Aí já foge do futebol. Isso já não é futebol, isso é videogame. Então esse é o meu ponto, Thay. O meu ponto não é o que você falou sobre perdido por 1, perdido por 1000. Isso aí eu concordo. O meu ponto é que é de uma estranheza muito grande o treinador tirar esse primeiro volante, sabendo que o segundo também está saindo. Ou você tira um, ou você tira outro. E sabendo também que são 2 pilares do time, qual a lógica? E aqui não é uma análise sobre a eficácia disso. Eu acho que a eficácia foi ok. O Náutico não conseguiu a virada. A produção foi limitada. Mas também não foi um desastre tático. Mas não é isso que eu estou avaliando. Eu não estou dizendo que Hélio errou e que teria que fazer uma mudança diferente. Não se trata disso. Eu chamo a atenção que não é algo normal. Não é algo normal. As partidas que esses 2 vêm jogando, o momento que estão sendo substituídos. E hoje ter saído os 2? Os 2? Não é só uma mudança tática, pô. Não é. É o que eu estou dizendo. E agora eu vou concluir, Renato. Eu não quero aqui estar especulando. Então eu não vou especular.
Eu só quero ser pragmático. É a única coisa que eu quero. Eu só quero, depois disso tudo, aceitar que os dois não jogam mais. Que os dois não vão entrar em campo mais, pelo menos não de frente. Quiser utilizar um dos dois para poder, em algum contexto de segundo tempo, para qualquer coisa que seja, beleza. Mas no próximo jogo, não adianta ver Igor Pereira e Marco Antônio no time. Eram os pilares desse time, mas esse time não existe mais. É por isso que eu estou abrindo mão dos dois. Esse time não existe mais porque os dois não jogam. Eles simplesmente não conseguem jogar. Como é que eu posso contar com os dois? E agora, concluindo mesmo, Renato, então eu só espero que Hélio não utilize mais esses jogadores, porque a imagem que Hélio está passando para mim é que os dois não podem ser mais utilizados. Se no próximo jogo eu abrir a escalação e ver os dois em campo, eu nem assisto o jogo. A gente tinha um recorte, né, de campeonato que a gente falava a respeito da fase que o Náutico vinha, né? Aquela primeira fase, emendada, né, com essa vitória do Brusque no quadrangular, mas aparentemente, né? Apesar da vitória contra o Brusque, a gente, nesse novo campeonato, é como Atos disse, é um corte completamente diferente. Eu ouvi um torcedor dizendo, na saída lá dos aflitos, que assim, o Náutico está perdendo o acesso mais fácil da história. Não é. Não é. Porque o próprio treinador disse, os próprios jogadores falavam sobre isso. E por mais que a gente tivesse uma tendência pelo que era apresentado, mas era um novo campeonato. É um novo campeonato esse quadrangular. E aí, um torcedor ele me mandou uma pergunta aqui no Instagram sobre as estratégias adotadas por Hélio dos Anjos nesses jogos. O torcedor que mandou a mensagem aqui para mim foi o Lucas França, fisioterapeuta. Ele disse assim, vale a crítica para Hélio dos Anjos e comissão por não modificar nunca a forma de jogo? E por que eu estou trazendo essa pergunta para cá? Por conta da própria estratégia em relação às partidas. Tanto a Ponte Preta quanto o Guarani, eles vieram realmente para jogar... Aliás, desculpa, o Guarani ele veio para jogar por uma bola, mas a Ponte Preta não. A Ponte Preta saiu mais para o jogo. O que é que vocês acharam em relação a Hélio dos Anjos? Ele tem que fazer alguma coisa diferente? Renato, veja. Primeiro, eu acho que o Guarani jogou muito mais bola do que a Ponte Preta, tá? É uma visão que eu tenho. Para mim, o Guarani dificultou muito mais o jogo para o Náutico do que a Ponte Preta. A Ponte Preta teve o lance do gol, que foi falhas ali consecutivas do Náutico, um outro lance, mas não sei, eu vi o Guarani muito mais dominante do que a Ponte Preta. Aquele primeiro tempo do Guarani, assim, o Guarani podia ter feito 4-0. Então, para mim, o Guarani jogou. Em respeito do jogo do Náutico, veja, o modelo de jogo ele não abandona. Só que ele não abandona, não é só agora nesse Náutico. Ele busca a perfeição do que ele gosta de colocar nos times sempre. Ele não costuma abrir mão disso. E eu não acho isso um problema. Agora, ele tem que identificar, e ele mais do que ninguém, tem que identificar rápido quando alguma coisa séria está acontecendo. Seja por falta de rendimento ou seja lá o que for. Agora, para mim, que sou torcedor e assisto jogos, hoje já faço a leitura que o que o Náutico tinha de melhor não existe mais. Mas o treinador tem que saber isso antes. Pô, o cara ganha para isso. Pô. Ele tá lá todo dia. Eu não sei nada que acontece no treino. Com certeza ele consegue ter elementos que vão sinalizando isso. Eu não, pô. Eu só tenho jogos, pô. Na primeira vez que acontece, que foi o primeiro tempo contra o Guarani, foi aquele susto. Você fica impactado. Aí, quando acontece de novo, num jogo inteiro, eu acho
de maneira até pior, eu acho que o que faltou do Náutico contra o Guarani se intensificou nesse jogo. Como um todo, eu me irritei mais com o jogo do Náutico hoje do que contra o Guarani. Porque contra o Guarani, eu acho que o momento ali do jogo... Porque quando o primeiro gol do Guarani sai, o segundo gol será logo em seguida com... É no outro lance. Então, eu passei a achar que o baque do gol deixou o Náutico ali tão perdido. É o famoso sentir o gol. O Náutico sentiu tanto o gol que acabou tomando o segundo. Agora, no jogo de hoje, a forma que a Ponte Preta... Meu irmão, a Ponte Preta hoje, eu sei dos jogadores de qualidade, mas eles deixavam a defesa do Náutico menos tranquila. Quer dizer, o time do Guarani deixava menos tranquila do que a Ponte Preta hoje. Estava até simples o jogo. Contra o Guarani é como se contra o Guarani tivesse sido meio que uma armadilha que o Náutico em nenhum momento conseguiu sair dela. Tudo lá certinho, os contra-ataques do Mirandinha em cima do Raia, sempre muito forte, e o Náutico sempre ali se desesperando com aquela situação. Hoje não teve muito isso. Hoje mais foi uma fragilidade do Náutico como time. Desse modelo de jogo que foi sua pergunta. Dele não funcionar porque os volantes não funcionam, porque os zagueiros têm uma pegada diferente. Não é o que Carlinhos faz. Tanto na parte defensiva, de deixar o time mais compacto, porque hoje o Náutico passa a ser um time muito espaçado. Tem o bloco de ataque e tem o bloco de defesa. A defesa insegura, ela dá 2 passos para trás, ou ela evita e dá um combate em cima do jogador que está com a bola, o que faz o time ficar mais espaçado. Antes não tinha isso. Antes você tinha um Carlinhos fazendo essa defesa ser mais agressiva, você tinha o Igor Pereira muito atuante, e você tinha o Marco Antônio sempre mordendo ali, sempre tentando aquelas bolas meio suicida que ele tenta para ou roubar ou ele vai passar vendido, mas ele tentava. E muitas ele roubava. Agora você não tem nada disso. Então fica um time sem propósito. Porque, Renato, eu percebi que o Náutico estava perdido. Foi quando ele fez a mudança de Vinícius com o Igor Boto. Eu disse, não, aí não. Não importa nem se vai dar certo, tá? Mas aí, com 25 minutos, eu tiro o Igor Boto, boto o Igor Boto na esquerda, Vinícius jogou na esquerda a carreira toda. Aí, do nada, eu coloco o Vinícius na direita e trago o Igor Boto para a esquerda. Isso é um sinal de total desespero, pô. Total desespero. Quando eu vi Vinícius batendo nas bolas paradas, eu digo, acabou, porra. Que porra é essa? Quantos gols Vinícius não fez de cabeça no primeiro pau, naquela passagem dele de 2021? O que é que aconteceu com o Vinícius de agora que ele não pode fazer o que ele fazia em 2021? Uma coisa é você dizer que ele não tem mais uma explosão como tinha. Uma potência no chute como tinha. Sei lá, qualquer coisa assim que vá muito para a parte física, que a idade vai tirando. Outra coisa é se posicionar no primeiro pau, porra. Subir um pouquinho e cabecear, pô. Isso aí não precisa de nada. Você não pede isso. Ele tem a capacidade de fazer isso. Como é que ele vai bater o escanteio, pô? Então são esses elementos que você vai vendo que a falta de ter um propósito, porque a sua filosofia já não dá mais certo, vai deixando o Náutico perdido em campo. E é por isso, Renato, que para mim tem que enterrar o time que chegou no quadrangular. Tem que enterrar o time desse modelo. Ele pode até continuar com um modelo parecido, mas ele vai ter que buscar em outros jogadores que vão ter características diferentes e vai ter que se adaptar a isso. E aí, João? Não, assim, eu tenho dúvidas ainda sobre o que Atos está falando.
sobre as peças, sobre modelos, sobre tudo, porque eu acho que o Náutico pegou 2 times cujo modelo já tinha sido testado e dado errado. O Náutico, quando pega o Floresta, um exemplo, se o Náutico pega uma sequência de Florestas naquele meio do campeonato, talvez a gente chegasse nessa mesma conclusão. De que o modelo não está dando certo, de que alguns jogadores que, por mais que, um exemplo, Igor Pereira, eu acho péssimo. Caiu de rendimento muito nesse quadrangular. Mas se a gente pega uma sequência de times que vem para jogar dessa forma que Guarani e Ponte Preta veio em outro momento, eu acho que a gente poderia chegar a essa mesma conclusão e talvez não fosse a conclusão que fosse render os melhores frutos no futuro. Eu acho que o Náutico tem uma dificuldade gigantesca de jogar contra esse estilo de jogo. E não é de agora. Mas João, João, deixa eu tentar dialogar com tu. Veja, isso daí eu acho que todo mundo já aceita. Na verdade, ninguém nunca negou essa leitura. Você, como sempre trouxe essa questão. Agora, contraponto, você trouxe também. Eu acho que isso aí já é um ponto estabilizado. Agora, eu te provoco da seguinte forma. Esse modelo do Náutico, qual nível de dependência tinha das participações de Carlinhos, Igor Pereira e Marco Antônio? De 100%. São 3 pilares do time. Agora, eu pego o Marco Antônio. Assim, Marco Antônio não jogou absolutamente nada, tá? João, deixa eu te interromper para dizer só uma coisa em relação ao Marco Antônio, que eu acho que eu vou reforçar o que você vai falar. A gente tinha uma vantagem muito grande com o Marco Antônio, que eram as ultrapassagens dele. Ele avançava muito para receber a bola. Acabou, é escondido completamente, cara. E acabou, Renato. Acabou, pode ser escondido, pode ser isso tudo, mas acabou principalmente porque quando ele vai atacar aquele espaço, tem 3 jogadores do adversário, pô. Quando um time joga com a linha de 5, geralmente aquele espaço não existe para ultrapassagem. A jogada não funciona. O que a gente citou aqui, que a gente fez scout, que a gente mostrou 1000 vezes, aquilo não funciona com um time que joga com a linha de 5 ou com um lateral um pouco mais recuado. Não funcionou contra o Guarani, não funcionou contra o Floresta, não funcionou contra a Ponte. Porque a lotação ali do espaço já é muito grande. Então você pega um jogador que tem como... vamos falar aqui. A única coisa que Marco Antônio faz é essa ultrapassagem e chegada na área. São as funções principais ali de Marco Antônio. Não é um volante distribuidor, não é um volante muito marcador. Ele ultrapassa nesses lances, ele chega na área como elemento de surpresa e ele ajuda na marcação-pressão. Vamos colocar essas 3. A ultrapassagem e a chegada como elemento de surpresa são mortas, pô. São basicamente mortas. Porque não é o jogo não propõe isso, não dá para fazer essas coisas. Ele até teve uma finalização no primeiro tempo com essa chegada de elemento de surpresa, mas é muito pouco. É muito pouco para o que a gente viu ele jogando. E aí eu insisto um pouco de que talvez não seja individualmente peças. Talvez o problema não seja esse. Talvez o problema seja de encaixe. Encaixe com o adversário. Eu acho que se o Náutico pega esses times com linha de 5, recuado, o Náutico tem bastante dificuldade e vem se mostrando com essa dificuldade de jogo após jogo. Mas veja, eu não vou discordar de você, mas eu só vou chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, eu observei o máximo, apesar de que isso não quer dizer tudo, até porque existe linha de 4 que também é muito efetiva, principalmente se for 2 linhas, que é o caso. Se eu quero citar isso, hoje a Ponte jogou com 2 linhas de 4, não uma linha de 5. Mas, por exemplo, o jogo do Ituano, o Ituano passou até os 25 minutos do segundo tempo só se defendendo, pô. Só se defendendo, meu irmão. Eu discordo, ótimo. Cara, meu irmão, o Ituano não passava do meio campo. O Ituano só quis jogar nos últimos lances da partida, pô. O Ituano não passava do meio campo. Mas o Ituano não passava do meio campo porque o Náutico pressionava eles e eles tentavam sair por baixo. A Ponte não tinha nenhuma cerimônia em dar chutão. O Ituano queria fazer e eles não conseguiam sair de trás. Agora, eu não acho que o Ituano veio aqui para jogar, não é nem a postura do Ituano em jogos assim. Não é a mesma postura, mas é um time que não passa do meio campo com 75 minutos, então significa
que a maioria dos seus jogadores estão no campo de defesa, pô. Sim, mas aí a pessoa tá no campo de defesa e não saber se defender, não ocupar espaço é parte. Então, pronto. Então agora chegou num ponto que eu acho que eu vou concordar mais. A questão é a capacidade de se defender, e não apenas a capacidade do... Sim, não, mas isso aí tá intrínseco. Isso aí eu tô falando... Lendo algumas mensagens, aí daqui a pouco fica como se fosse o seguinte, o time que chegar aqui e fizer 2 linhas de 4 bem feitas dentro da área, ou uma linha de 5, acabou. O Náutico não consegue mais jogar. É a capacidade que eles têm e a efetividade. A capacidade. A Ponte é o personagem final, né? A Ponte é o que melhor sabe fazer isso na competição. O Floresta fez de uma forma diferente, com 5, com a linha de 5, com 2 no meio e 3 atacantes. O Guarani veio com um 5-4-1. A Ponte vem com a linha de 4, só que com o lateral, o Arthur, ele pode trabalhar na linha de 4, mas ele não sobe. Ele não... em algumas situações, se você pegar o mapa de calor, ele vai ter trabalhado ali mais ou menos como um terceiro zagueiro pela esquerda. Talvez não numa linha de 5, porque Toró não é esse jogador. Mas ele avança muito pouco. Muito jogando por dentro. Então, quando o time sabe se defender dessa forma e faz esse bloco, ele mata o que o Náutico tem de melhor, que são as chegadas pela lateral, os cruzamentos na área para o Marco Antônio passando como elemento de surpresa. Velho, eu tinha tanta certeza no pré-jogo sobre a dificuldade que o jogo ia ter pela forma que a Ponte joga, justamente por isso, porque eu sabia que era um time que ia fechar esses pontos positivos do Náutico. A esperança era que o Náutico conseguisse render de outra forma. O Náutico conseguiu ter 2 chances ali no segundo tempo, uma com a bola cavada e outra com infiltração. Um Hélio Borges errou o domínio, estava impedido, eu nem sei se estava realmente, mas errou um domínio ali que seria mais ou menos fácil. E Igor Fernandes... Porque Mezenga resvalou na bola. Nadir Mendes? Não, Mezenga. Falar nisso, assim, meu irmão, assim, com todo respeito ao comentarista da Sportnet, mas eu acho que a qualidade de imagem... Eu acho que eles não fizeram a transmissão dos aflitos. Eu acho. Acho que é aquela off-tube, né, Renato, que chama, né? Sim. Você faz pelo vídeo. Eu acho que eles não estavam dando para ele a melhor qualidade de imagem. Porque ora ele não enxergava o óbvio, ora ele até enxergava. Ele relatava o que enxergou e tirava uma conclusão diferente do lance. Para começar, não vou nem falar se foi pênalti ou não. Houve o calço em Samuel. Ele primeiro disse que não viu o calço, depois ele disse que houve um calço, mas Samuel já estava se jogando. Meu irmão, que eu saiba, calço é calço. Pô. Se você pisa no tornozelo, o que é marcado quando se pisa no tornozelo de alguém? Falta. Importa se você está caindo, é um pisão no tornozelo. O outro lance, o lance de Muriel. Primeiro ele disse que não viu nada, não viu falta, que Muriel pegou a mão com a bola. Depois ele disse que viu o empurrão que o jogador da Ponte deu em Muriel. Aí ele passou a dizer que tem um empurrão, mas Muriel já ia se jogar para poder segurar a bola. Meu irmão, é o crime futuro, é Minority Repórter. O cara empurra Muriel, pô. E o terceiro lance nem foi contra o Náutico, foi o lance de Mezenga, que ele simplesmente não viu que Mezenga resvalou na bola e ficou sem entender porque tinha sido marcado o impedimento de Hélio Borges. Antes da gente ir para a Estrela, que eu acabei só vendo aqui rapidinho uma questão, pessoal, aqui, ó. Hélio critica volantes após derrota, mantém esperanças, mas desabafa. Estou arrebentado. Renato, eu acho que essa matéria aí, vou deixar você ler. Essa matéria aí só vem, eu não tinha visto isso, e essa matéria aí só vem a reforçar o que eu estou falando. O cenário que Hélio está me passando é que ele não pode utilizar mais jogadores. Veja, agora o que ele está? Ele está queimando os jogadores. No futebolês, né? Ele está expondo os jogadores. Não tem problema expor, contanto que ele não use. Porque ele acabou de perder os jogadores. E para mim tá certo, tá? Não tem que usar mesmo, não. Mas agora, para mim, não pode mais jogar. Não pode mais jogar. Foi a leitura que eu fiz e agora essa matéria.
Não pode ter Igor Pereira e Marco Antônio no próximo jogo, viu, Hélio? Você acabou de dizer isso pra gente agora. Olha aqui na matéria, ó. Agora não dá mais não. Crítica, em especial aos volantes Igor Pereira e Marco Antônio. Para o treinador, o gol sofrido no primeiro tempo começou com falhas dos meias. Tivemos duas chances. Ó, tivemos duas chances de definir defensivamente. O mesmo jogador, Igor Pereira, perdeu a dividida no corpo a corpo. Perdeu no ar por falta de competitividade. A recomposição no meio também foi 0. Se um volante sai por um lado, o outro é o responsável pela recomposição. O gol saiu do lado oposto. Isso é responsabilidade do volante na segunda linha. Erramos em uma jogada natural de recomposição e embate. E não admito perder no embate, disse. É isso. Tá certo. Tá tudo certo. Só não pode vir com os 2 jogadores no próximo jogo. Tá tudo certo. Olha, isso no futebol, isso geralmente é algo ruim. Mas, como eu tô dizendo, se é para não utilizar, beleza. Expõe logo, bota pros caralho e foda-se. Agora, não me venha aparecer com esse jogador aí, não. Não venha dizer que segunda-feira conversou com ele no pé do ouvido, vai recuperar o jogador. Aquele time do Náutico acabou, Hélio. O time que você montou acabou. Se te sacanearam, não sei. Se é falta de rendimento, se é nervosismo, o famoso cagaço, não sei o que é. Os jogadores puderam, o Náutico, puderam você, tá? Você viu isso também e você expôs na imprensa os 2. Não me bota os 2 em campo, porque aí não faz sentido nenhum. Continuando aqui, a Ponte Preta fez um gol e mais nada, mas foi competente e nós fomos incompetentes na criação. Nosso primeiro tempo foi horrível, minha estrutura de meio campo não rendeu. Vitinho fez bem a função, mas corrigi porque ele estava pegando a bola no pé do zagueiro. Acertamos no segundo tempo, mas o goleiro deles fez apenas 2 defesas. A Ponte teve muitos méritos e fomos incompetentes. Ele pediu desculpa à torcida, afirmou que não pode reclamar da postura da torcida. Existe esperança, mas é duro ir para casa e torcer para o Brusque. Eu estou quebrado de um jogo desses. Eu acredito, agora fazer o torcedor acreditar também eu não tenho esse direito. Eles têm de estar desconfiados mesmo. Os jogadores fizeram a reunião em campo, mas o que tinha para ser feito em campo era jogar. Aqui dentro, aí vão ouvir o que eu quero, mas se não acreditarmos, ninguém vai acreditar. Não temos o direito de exigir nada de ninguém. É acreditar e trabalhar, mas no primeiro encontro eles vão escutar, porque perder para mim não pode ser tão simples. Todo mundo tem que sentir muito. Terça-feira vamos discutir o que vamos fazer e na quinta já viajamos. Em Campinas será nós contra a Ponte Preta e temos que ir vivos, acima de tudo acreditando, mas só acreditar não leva a lugar nenhum. Temos que ter atitude, finalizou o treinador. A matéria aqui é no Globoesporte.com. Vamos para as estrelas? Vamos começar. Muriel. Senhores? O normal vai ser 1, né? Então... Peraí, deixa eu mudar aqui. Pronto, agora. Muriel 1. Arnaldo. 2. Eu vi tu comentando sobre o Arnaldo no primeiro tempo. Aquele cruzamento, às vezes, fica muito na cabeça da turma, mas eu não desgostei do jogo de Arnaldo, não, velho. Não. Eu acho que ele se machucou ali, velho. Eu suspeito nisso. Eu acho que foi uma pancada. Foi uma pancada. Eu vou manter 3 para Arnaldo. E não é que isso vai ser padrão aqui, não. Óbvio, não vai ser, tá? É Arnaldo mesmo que, para mim, foi o melhor em campo. Tu, João? Não, eu deixo 2 estrelas. Eu deixo 2 2 estrelas também. para mim nesse jogo é coisa pra caramba. Eu deixo 2 para Arnaldo também, então fica 2. João Maestro? Não. 1 ou 2. Seria 2. E tu? Eu acho que João Marista é 3. João? Para mim são 2. Para mim também. Deixaria em 2. Igor Fernandes. Eu não vi nada de errado de João Marista, não. Mas é um jogo, pô. Ajudou no... É porque, veja, foi um jogo que... Enfim, vamos continuar. Igor Fernandes, para mim, é 3. Ele participa de toda a conjectura que deu o gol da Ponte, pô. Ele sai feito um maluco lá pra frente, não foi o maior culpado. É óbvio que foi Igor Pereira, Marco Antônio tá ali, deixa tua digital. Mas Igor Fernandes participa também, pô. Era para chegar junto em Elvis, ele. Ele foi atropelado por Gé algumas vezes, teve dificuldade. É impossível Igor Pereira ter jogado mais do que o João Márcio. Impossível, é impossível. Não, jogo não. Eu acho 1. Me diga uma Igor coisa. Fernandes.
Não, eu não acho não, Atos, que tenha jogado mais não. Eu acho uma estrela para Igor Fernandes. E aí, Pode Atos? deixar eu jogar. É um estrela. Tudo bem. Raimar. Nossa. É Se zero. Raimar não for zero, ninguém é zero mais. Zero. É zero, é. Pelo amor de Deus. Eu Igor não quero Pereira. nem falar. Zero também. Eu Assim, deixaria zero também. a forma que Igor Pereira é engolido 2 vezes no lance do gol é vergonhoso, pô. Ele devia olhar para aquilo e ter vergonha quando chegasse em casa. Porque é um jogador de capacidade física que destruía todo mundo. Ele perdeu 2 feito um menino pequeno, pô. 2 bolas Eu assim, acho ridículas. Foi muito por causa dessa atuação bizarra de Igor Pereira que Renato estava com aquele pensamento que eu vi, que Renato no grupo da gente falou também no intervalo, sobre o poderio físico do time da Ponte. Eu nem acho que tem esse poderio todo, Renato. É porque os nossos É isso mesmo. foram moles, porra. Foram moles. Zero para Igor Pereira. Infelizmente. Olha, eu vou logo na sequência. Zero para Igor Pereira e Marco Antônio. Também. Mas Igor Pereira foi pior, mas. Marco Antônio, eu acho que foi um pouco melhor que Igor Pereira, mas nada para sair do zero. Não merece um, não. Não merece um, não. Também é, merece não fez nada para ter um. Teve um chute só, pô. Deixa zero mesmo. Vitinho. Pô, Vitinho acho pra caralho, velho. Eu também acho. Coitado, velho. Assim, esse eu fiquei com dó. Não costumo ter dó de jogador de futebol, não, mas esse eu fiquei com dó porque o cara ficou tentando o jogo todo, saiu com câimbra, porque não tá no pique de ficar jogando 90 minutos. Assim, velho. A nota ninguém importante. Pode colocar 2. A nota não é a questão. A questão é que é um cara que não. Ele vai ter mais capacidade se um time tiver entrosado com ele dentro do time e tal. Então você vê que o futebol dele tá limitado, tá? Não tem nem como ele atuar melhor do que ele fez. Mas é um cara que tentou pra caralho, velho. Se esforçou pra caralho. Nos 20 primeiros minutos ali, que é o jogo, a parte boa do Náutico, é tudo por ele, velho. Assim, tentando passe entre linhas. Eu gostei da partida de Vitinho também. Vamos lá. Vinícius. Zero. Não, Vinícius não é zero. Não. No máximo um. No máximo um. Vai ter que dar um, velho. Vai ter que dar um. Vamos fazer, não vamos nem discutir. Vamos dar um, porque não é zero, tá ligado? Por cada escanteio que ele cobrou, ele tira um pouquinho da. Mas é muito da raiva, tal, não sei o quê. Porque não foi aquele. Veja só, Vinícius, com a camisa do Náutico, nessa passagem, tem uns 6 jogos pior que esse. 6. Tem, mas esse é o que vale, pô. Esse é o que vale. No que vale, o cara perdeu o pênalti, cobrou escanteio para. Eu sei, João. Veja, ele não assumiu a responsabilidade. Ele tinha que ser decisivo, ele não foi. Mas isso não dá para eu colocar 0 estrela. Pô. Não dá para eu dizer que ele foi igual a Raimar, ainda mais no critério que a gente sabe que 0 estrela aqui é algo raro. Ok, dá para vários jogadores, mas para Vinícius não. Pô. Dá um aí que é uma nota muito ruim, pô. Não, tudo bem. Vai ser 2-1. Mas eu sou 0 para Vinícius. Deixa um, né? Otsânia. Para mim, Otsânia é 0, gente. Pra mim também. Eu acho que é 0 também. Já que o 0 virou um padrão hoje, ele não vejo problema nenhum em ser 0. Assim, a gente avisou, a gente falou. É que quando um time ganha 10 partidas, a gente tem que diminuir um pouco o tom da crítica, pô. Não tem como, porra. Eu não posso estar aqui desesperado sobre a contratação de Otsânia se o Náutico tá com 10 vitórias consecutivas, porra. Mas a gente sabia que não tem condição, pô. Esse cara não... Ele não é um jogador de futebol, não, porra. E o episódio de raiva dele não faz sentido. Não faz sentido. Na lógica de um jogador profissional, não faz sentido. É muito ruim, velho. É muito ruim, velho. Na moral. Igor Bolt. Para mim, eu gostei da partida de Igor Bolt. Para mim, acho que é 2-3 para mim. Eu também gostei. Cara. Quer dizer, eu acho que foi melhor do que. Eu acho que foi melhor do que Hélio Borges foi nos últimos jogos. Eu deixaria 2. Pô. Também, isso aí não. Isso aí foi muito melhor, pô. Fecha 2? Fecha 2? Pode ser 2. Para mim é 2-3, mas não vou brigar para estrela para cima, não. Lucas Olha, que no sincero falou algo agora que eu fiz questão de. Eu não fico aqui toda a live falando sobre comentarista e narrador, né?
É raro, que hoje me irritou bastante. Mas o Timbu Sincero acabou de falar. Um fator também que me irritou pra caralho foi a gota d'água da transmissão. Ele botou aqui, ó. E Timbu Sincero, detalhe, vai ficar puto com o que eu vou falar agora, porque ele tava babando o Hélio Borges agora. Vamos lá. Só deu uma melhorada no ataque quando entrou o Hélio Borges, elogiado pelo narrador e comentarista. Desculpa. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Vocês estão se apegando ao último lance do jogo, um chute do meio campo, que o goleiro da Ponte Preta resolveu fazer uma ponte para se amostrar que aquele chute foi quase no meio, porra. Pelo amor de Deus, porra. Hélio Borges fez porra nenhuma, meu irmão. Teve algum horrível, fofo. Aquele drible na vaca que ele deu. Exatamente. Que ele chutou a bola para fora. Pelo amor de Deus. Aquilo ali foi um escárnio. Eu já disse aqui. Tem torcedor que pega a última imagem. Nem no jogo contra o Brusque, Marco Antônio não jogou nada naquele jogo. Mas ele ganhou a última bola. Eu cheguei aqui na live e falei, eu tenho certeza que parte da torcida tá dando desconto para Marco Antônio por causa da última bola que ele ganhou no jogo. Porque a última imagem é que fica. Aí o último lance do jogo, onde você tá ali no desespero, torcendo para o Náutico empatar, aí ele pode pegar o bola do meio campo, chuta, o goleiro da Ponte resolve fazer uma ponte feiosa, porque a bola foi quase no meio. O narrador dá um grito, quase que o Náutico faz um golaço no último lance. Teve nada disso. Vai ser narrador de rádio. E o comentarista, o Borges que entrou muito bem. Fez nada. Aí a última imagem que fica é, eita, com o Hélio Borges seria diferente. Não seria não, caralho. O Hélio Borges foi o pior em campo contra o Brusque, foi o pior em campo contra o Guarani. E hoje entrou, e aí eu nem quero culpar muito ele no jogo de hoje, não. Mas ele hoje entrou e não mudou nada do que aconteceu. Lucas Cardoso. Toda a questão dele, assim, é um misto. A entrada dele é um misto do... Esse cara é um jogador diferente, porque eu já vi dele e eu tô vendo que é um jogador diferente. Ao mesmo tempo que falta ritmo. Tem a questão do tempo parado, e isso apareceu no campo, com alguns erros. Mas é foda, velho. Eu tô avaliando o quê? O que aconteceu no campo ou eu tô avaliando o jogador? Eu fico meio que no misto dos dois. Bota aí 2 estrelas pra ele, sei lá, uma. Eu acho que ele foi pior do que... Ele foi pior do que Vitinho, ele foi pior do que Igor Boto. Vai. Uma porque é a turma que a gente tá pegando pesado. Mas é um jogador diferente. É um jogador diferente. E aí, João? É, por aí. Pode ser uma. O Anderson. Pra mim são 2. Cara, eu gosto que o Anderson entende o jogo, velho. O Anderson entra no jogo e entende. Mas o Lucas Cardoso também, ele não merece ficar com uma, não, velho. Vamos pode ser 2. Porque é um jogador diferente, velho. Ele hoje ele só não conseguiu ser mais efetivo porque tá voltando de contusão, falta ritmo de jogo. Mas é diferente, velho. É diferente. Kelvin. Tem um chute de Kelvin, assim, que ele dá de fora da área, que os jogadores do Náutico, assim, é da forma Vinícius de chutar, né? Que se entroncha toda para fazer o chute um chute fraco, feio. Minha Nossa Senhora. Deixa uma para Kelvin aí. Isso aqui só pode ser o Hélio Borges Futebol Clube. O Hélio Borges cativou fã, pô. O bicho deve ser... Tem algo pelo amor nele. De Deus, bicho. Eu queria entender o que é. Tem alguma coisa dele. Ele tem um molho. Ele tem um... Não tem a música que diz que o baiano tem um molho. O Hélio Borges tem um molho, pô. Porque ele enfeitiçou uma base, uma fanbase, assim, que ele pode não jogar nada. Ele pode me irritar, ele pode me matar no meio do campo e vai ter gente falando, porra, mas aquele tiro que ele deu, que matou 3 torcedores do Náutico, foi bonito, viu? Porra, tu visse a forma que ele pega na arma. Porra, irmão, pelo amor de faça Deus. O seguinte, velho, tem um amor próprio e comparem Hélio Borges, que vocês acham o craque, comparem com Mirandinha do Guarani e comparem com Toró da Ponte Preta, porra. O problema é que vocês ficam querendo comparar com o jogador do Náutico que também jogou mal, porra. A turma adora também, João, fazer comparação com o Kelvin, caralho. A turma faz uma comparação com o Kelvin pra poder valorizar ele. Kelvin é um bosta também, cacete. Comparem com o Toró, comparem com o Mirandinha. Aí vocês vão ver qual é o nível de Hélio Borges. Jogador de Série C, jogador de Série C, mas são efetivos. Toró fez 5 gols em 6 jogos, porra.
Mirandinha ganhou o jogo pro Guarani no dentro dos aflitos sozinho. Isso é jogador, porra. Pegar a bola, resolver e fazer tudo sozinho. Porque como vocês pintam um jogador, vocês pintam um jogador que vai resolver. E esse jogador no quadrangular não fez nada. Nada. Conseguiu ficar atrás de Kelvin. Ele conseguiu entrar no jogo só depois de Kelvin. Hélio Borges. Para mim é C1. Mas pela babação é 0. Porra, a gente perdeu a porra de um jogo e ainda vem, caralho, pra falar que é Hélio Borges, que porra de titular absoluto, meu irmão. Oxe, pelo amor de Deus, bicho. Porra. Cara, e o pior que eu estaria propenso a botar sem nota. Não, pra mim é 0 estrelas. Não, deixa zero. Deixa zero. Tá bom. Mezenga. Coitado, ele só jogou 10 minutos. É aquela velha frase, Renato. O problema não é ele, o problema é os fãs dele. Quer dizer, ele é um problema também, mas os fãs é pior. Bruno Mezenga. Isso nem tocou na bola, pô. Então, sem nota. Não. Já tá dando nota pra todo mundo. Bota um aí pra Mezenga. Não, mas se ele não tocou na bola, é sem nota, velho. Não, ele era pra ter tocado, né? Vamos deixar sem nota, Mezenga? Não. Coloca um aí pra Mezenga. Vai ser titular da gente no próximo jogo. Ele gosta também. A turma do chat falou aqui. Não, ele é o meu titular, eu colocaria ele como titular, mas eu não aguento, velho. Meu irmão, tipo, eu não consigo o jogo passar tão rápido pra mim, tá ligado? Não passa, eu não consigo. Hélio dos babando Anjos. Um jogador que não fez nada, porra. Hélio dos Anjos. Velho, não consegue também mudar. Não consegue mudar a forma que o time. Não é mudar o modelo de jogo, nada disso. Mas ele não consegue fazer entender o time. Mas eu vou deixar entender só que não pode ficar cruzando a porra da bola toda hora, pô. Se o time cruzou, porra, alguém tem que ser culpado por isso. Para mim, deixar 1 ou 0 aí também para ele. Eu deixaria 1. O Enderson é o único que tenta, né, fazer infiltração. Pô. É impressionante como é o único que entende o jogo, pô. É o único que raciocina, que fala, porra, essa bola para lateral não tá dando muito certo, não, irmão. Vou tentar aqui um passo por dentro, vou tentar uma bola cavada, vou tentar outra forma de chegar à área, que não seja só o cruzamento. Troféu Cook. Cara, deixa 100? Não sei. Pode ser. Eu acho que os jogos, o jogo desde que tá com 2 foi muito parecido. Arnaldo, João Mastro, Igor Bolt, Vitinho, foram muito parecidos. Eu até cheguei a falar que achei que Arnaldo tinha sido o melhor em campo, né? Mas talvez tenha sido um exagero da minha parte. Então o troféu deu ruim é Raimar, né? Não tem nem o que discutir, não, né? Igor Pereira. Eu gostei do esforço de Vitinho. Bem lembrado, Igor Pereira. E aí? Para mim, o troféu deu ruim é Igor Pereira, pô. Ô, Renato, já que tu não queria desempolgar Mezenga pro próximo jogo, então vamos empolgar o Enderson, já que ele vai jogar a próxima partida. Bota o troféu com o Caio dele. Boa ideia. Troféu deu ruim. Raimar ou Igor Pereira, gente? Igor Pereira, pra mim. Cara, não vou me opor a João, não, vai. Vai, bota vocês dois em Igor Pereira que eu vou de Raimar. Pronto, o Igor Pereira leva. O conjunto da obra de Raimar é forte demais. Meu irmão, o Raimar tava falhando no final do jogo, pô. Assim, ele não parou um minuto. Não, no final do jogo ele aumentou a falha. Aumentou. Teve uma dominada que ele deu no meio de campo, que ele deu um passe pro cara da ponte, pô. Não, Raimar ficou engraçado, pô. Igor Pereira tava com raiva, mas Raimar chegou assim. Raimar lembrou Ludic, lembrou Kaique. E eu cheguei a dizer que eu não confiava nele, mas ele não era Kaique, mas ele é. Isso é psicológico, pô. É por isso que o cara chega. Olha, quando o Atlético Paranaense desova na Série C, esqueça.